Oi, oi! Hoje quero compartilhar com vocês um pouco do diagnóstico de autismo do meu filho. Eu sou a Nayara, sou mãe do Theo de quase 3 anos e eu quero contar um pouco pra vocês como foi que aconteceu tudo isso. Como vocês podem ver, nós não temos um mega cenário profissional. Eu cheguei a comprar microfone, cheguei a fazer um vídeo produzida, maquiada, com o cabelo arrumado, com uma roupa clean e um cenário legal, mas eu ainda não estava pronta para compartilhar isso aqui. E hoje eu acordei inspirada, então decidi compartilhar com vocês. O Theo, ele nasceu de parto normal, foi uma gestação super tranquila. Ele nasceu com 38 semanas, quase 39. Durante o primeiro ano, nenhum pediatra apontou algum atraso com relação ao desenvolvimento dele. Ele vinha crescendo, se desenvolvendo, fazia contato visual, não tinha sensibilidade a muitos sons, a luzes. Então, para nós, nunca foi uma questão, um ponto de preocupação. O primeiro atraso que ele teve foi para andar. Ele andou efetivamente sozinho com 1 ano e 5 meses. Só que, como ele é a primeira criança ativa, frequente na nossa família, tanto na minha como na do Wagner, nós acabamos não tendo um parâmetro e nós também nem ficamos tão preocupados com as questões dos marcos de desenvolvimento, embora deveríamos. Mas a gente ouvia bastante, da minha mãe, da minha sogra, que cada criança tinha o seu tempo, que o Theo era preguiçoso, que daqui a pouco ele ia andar, ia falar, enfim. Então, para nós, isso não era uma questão, a gente acabava levando de uma forma leve e não ficava tão pilhado com essas coisas. Até que, no ano passado, no comecinho do ano, eu coloquei ele numa escolinha e a escola até então também não apontou nada, Foi como se o Theo não tivesse nenhum atraso, como se ele estivesse acompanhando ali os seus pais. Porém, depois de 1 mês que ele estava na escola, eu comecei a perceber alguns comportamentos do Theo diferentes. Ele começou a ficar muito estressado, se jogava no chão, batia a cabeça. E eu associei esse comportamento ao Terrible 2, porque faltavam 2 meses para ele completar 2 anos. E numa consulta de rotina, eu levei isso para a pediatra que acompanhava ele. E daí, a pediatra, quando eu falei sobre esses comportamentos, e falei, deve ser Terrible 2, ela, muito profissional, eu sou até muito grata pela doutora Gabriela, que nos atendia, hoje trocou, mas ela foi uma bênção, assim, em nossas vidas. E quando eu falei sobre esse comportamento do Theo, ela acendeu uma lanterna e começou a fazer algumas perguntas. Com relação se o Theo falava já algumas palavras. E ela começou a fazer perguntas, não assim, eu lembro que o antigo pediatra dele perguntava assim, o Theo fala 5 palavras? Fala, então tá bom, não ia muito a fundo. Daí ela começou a perguntar, tá bom, o Theo fala mamã e papá, mas ele dá sentido, ele fala vocês quando ele quer atenção? E aí eu comecei a observar, comecei a ficar um pouco mais em estado de alerta. E daí ela começou a fazer várias perguntas no sentido de assim, ele dá sentido para os objetos? Ele enfilera as coisas, ele aponta quando ele quer algo. E eu comecei a perceber que as coisas que ela falava, o Theo não fazia. A mesma consulta, foi até uma consulta online, ela falou que ia fazer um questionário comigo. Era só para eu responder sim ou não. Um questionário bem extenso, tinha várias perguntas, eu até fiquei um pouco desconfortável na época. E depois que nós fizemos esse questionário ali online mesmo, ela falou assim, de uma forma muito clara, muito profissional. Olha, Nayara, eu vou encaminhar o Theo para uma neuro e para uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação, porque tem uma grande chance do Theo ser uma criança autista. Lembro que quando eu ouvi isso, eu fiquei bem perplexa, assim, bem assustada, mas eu também não levei muita ferro e fogo. Eu pensava assim, tudo para esses médicos é autismo, eu nem vou encanar muito com isso. E aí eu falava, o Theo é uma criança normal. E, gente, por favor, não falem isso. E deixei pra lá, Até fui na neuro que ela indicou. Na consulta, na primeira consulta, eu detestei a neuro. Inclusive, ela que acompanha o Theo até hoje, Era mais por uma questão minha, que eu tava com bloqueio. Mas eu não gostei da consulta, não gostei da profissional. Falei, nem vou voltar aqui. O Theo, ele não tem nada disso. Essas médicas estão viajando. E deixei pra lá. Isso foi em fevereiro. Passou um período ali, uns 20 dias. Eu tava num culto na minha igreja e no final do culto uma moça me chamou. E ela me chamou meio sem graça e falou assim, eu quero falar uma coisa com você, toda assim, sem jeito. Eu falei, não, pode falar.
Ela, não, porque eu queria saber se você tem feito as consultas de rotina do seu filho, porque eu observei ele na salinha junto com o meu filho é autista, ele tem 4 anos, e o seu filho tem os mesmos comportamentos que o meu tinha na idade dele. E daí aquilo, assim, já me deixou em estado de choque, e aí eu falei pra ela, não, a pediatra tem uma suspeita, nós chegamos aí na neuro, mas acabamos não procurando, indo a fundo. Aí ela me aconselhou, ela falou, não, Nai, vai atrás pra realmente saber se ele é uma criança autista ou não, porque o quanto antes vocês tiverem um diagnóstico precoce, melhor pro Theo, porque ele começa as intervenções, se desenvolve, consegue estar em sociedade, ter uma qualidade de vida melhor, e vocês aprendem a lidar com isso. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí nós fomos de novo na neuropediatra, marcamos a avaliação com a equipe multidisciplinar, e aí o Theo foi avaliado por um psicólogo, ABA, por uma fono e por um terapeuta ocupacional. Foram os 3 profissionais numa sala e ficamos um tempão com ele, e eles fizeram um relatório. Depois nós levamos esse relatório para a neuro fez outra avaliação com ele na clínica, e aí ela fechou o diagnóstico. Não demorou muito, eu acredito que foi aí, sei lá, por volta de um mês. Eu sei que em maio, uma semana depois do meu aniversário, nós tivemos o diagnóstico fechado, né? A neuropediatra marcou uma consulta, ela avaliou o Theo novamente, reviu todas as avaliações dos outros profissionais, todas as avaliações da pediatra dele, e fechou o diagnóstico do Theo com o nível de suporte 2. E eu vou confessar algo aqui pra vocês. Quando essa informação veio pra mim, o meu mundo caiu. Eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer, eu fiquei com muitas dúvidas, eu fiquei com muito medo. O meu sentimento maior naquele momento era medo do futuro, de pensar que o que o Theo seria, de pensar se ele ia sofrer bullying na escola, de pensar se ele ia conseguir ter amigos. E eu lembro que foi um período muito difícil para minha família. No primeiro momento, além de ter todos esses sentimentos, eu também tive que lidar com a negação. Porque eu falava, não, meu filho, ele não é autista. Ele não é autista. Eu prometi que eu não ia chorar. Prometi pra mim mesma, mas tudo bem. Tá tudo bem chorar. E como uma pessoa cristã, eu fiz um propósito junto com meu marido, porque a neuro, ela encaminhou o Theo para as terapias e pediu uma nova consulta dali a 3 meses. E eu e meu marido, a gente entrou em propósito, em jejum, em oração. Chamamos algumas pessoas, né, para participar desse propósito conosco. Então, gente, era assim, uma negação, a gente não entendia. Só que aí, ao mesmo tempo que nós entramos em um propósito, eu também fui estudar sobre o autismo. Fui estudar sobre o que era, sobre as intervenções, sobre como eu poderia lidar com isso. Enfim, eu além de não aceitar, eu fui fazer a minha parte como mãe para que o meu filho fosse bem amparado, bem observado, enfim. E à medida que eu ia estudando, eu percebia que o Theo é muito autista. Eu percebia que ele é uma criança com estereotipias, que ele é uma criança com rigidez, que ele é uma criança com muitos atrasos, tem muitas características. Embora cada criança que esteja no espectro autista é uma criança única, cada criança, não tem como a gente colocar o autismo numa caixa, mas à medida que eu ia estudando, eu fui entendendo melhor sobre o que era e fui percebendo que o meu filho realmente era uma criança autista e fui aceitando melhor isso. E mesmo eu e o Wagner estando em propósito de oração para que isso fosse cancelado, né, porque era assim que a gente acreditava na época, nós tínhamos certeza que isso não ia acontecer, de que o Theo realmente é uma criança autista, que ele é um presente de Deus para nós e que ele iria testemunhar o nome do Senhor, que ele ia glorificar Deus, que ele ia cumprir todos os propósitos que Deus tem para a vida dele, sendo uma criança autista. E hoje eu não vejo o autismo como uma limitação. O Theo, ele pode fazer e ele pode ser o que ele quiser. E eu também tenho aprendido a não ficar apegado ao futuro, a não ficar pensando como vai ser na escola, que faculdade ele vai fazer, o que ele vai querer ser, porque isso, sinceramente, acabou comigo e eu tenho trabalhado muito isso em mim para viver o hoje, para viver um dia de cada vez, para lutar uma guerra de cada vez e para curtir essa jornada. Fácil, não é.
Nós temos um caminho a trilhar bem desafiador, são muitas questões e o intuito desse canal que eu fiz aqui é mostrar um pouquinho para vocês do que acontece, quais são as intervenções, o que nós temos vivenciado, por exemplo, em lugares públicos, na questão da inclusão, em questão de escola. Então, o meu intuito aqui é trazer isso para vocês. Eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo como família a lidar com essa realidade. É algo muito recente, então eu não sei de tudo, mas se eu puder, com esses vídeos, ajudar alguém, compartilhar, encorajar, porque eu devo confessar que é muito solitário. Nós não queremos, mas é automático assim a gente fazer comparações. O que eu mais cuido para não fazer, comparar o meu filho com outras crianças, porque o tempo das coisas com ele é diferente. Ele já tem quase 3 anos e ele ainda não fala de forma clara, ele tá aprendendo as coisas. E depois que ele começou as terapias, ele já se desenvolveu muito. Mas Deus tem me ensinado que eu preciso viver um dia por vez. Para cada dia basta as suas próprias preocupações. Que o tempo dele é perfeito. O Theo, ele tá se desenvolvendo, ele tá crescendo, ele tá aprendendo e ele continua sendo o meu bebê, não tão bebê mais, né, porque ele já tem quase 3 anos. Ele continua sendo meu filho, eu continuo amando de uma forma incondicional. Eu continuo fazendo tudo por ele e assim que vai ser. Como vai ser quando ele estiver na faculdade, ou quando ele estiver na escola regular, ou quando ele entrar no primeiro emprego, eu não sei. E não cabe a mim saber. O que cabe a mim saber agora é que eu, como mãe, tenho feito a minha parte e que as coisas deram certo pra nós. É isso, gente. Eu não queria chorar nesse vídeo, mas eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Se você tem um filho em casa que você percebe que tem atrasos no desenvolvimento, procura ajuda. Vai num neuro, procura uma pediatra que possa olhar para o seu filho com carinho e não se feche, porque eu ouvi muito isso. Quanto antes você tiver o diagnóstico, melhor vai ser para ele. E o intuito desse canal é a gente criar uma rede de apoio de mulheres que possam estar juntas na maternidade típica e atípica. Acredito que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas quero te agradecer por estar até aqui comigo. Já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui e compartilha nos seus grupos pra gente conseguir alcançar mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!